Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e na aula de hoje nós vamos estudar a operação de multiplicação. Você sabia que a multiplicação é uma operação que está relacionada a 4 ideias distintas? É isso mesmo, ela está relacionada à adição de parcelas iguais, à combinação, à formação retangular e à proporcionalidade. Você ficou curioso e você quer aprender um pouco mais sobre esta operação? Então vem comigo! Oi gente, então nós vamos começar a aula falando da operação de multiplicação relacionada à ideia de adição de parcelas iguais, ó. Então antes de começar a realizar as contas, vamos fazer a seguinte suposição. Suponha então que eu tenha aqui 5 estojos e dentro de cada estojo eu tenha 6 canetas, certo? Aí eu pergunto para você, qual é o total de canetas que eu tenho, então, juntando todos esses estojos imaginários que estão na minha mão? Você já sabe responder? Qual estratégia você utilizaria para responder essa minha pergunta? Você iria somar tudo aqui, né? Porque olha o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho 5 fatores, ó. 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Por isso que eu falei 5 estojos. 5 fatores do número 6. Então, por isso que eu falei 5 estojos e dentro de cada um tem 6 canetas. Então, qual seria o total de canetas que eu teria? Vamos somar? 6 mais 6 são 12, mais 6 são 18, mais 6 são 24 e mais 6 são 30. Então, quer dizer que eu teria 30 canetas no total, beleza? Agora eu pergunto para você, como eu represento essa adição de parcelas iguais utilizando então a multiplicação? Você já sabe? Ficaria então 5 vezes o 6, porque seria 5 fatores do número 6, ok? E nós sabemos que o resultado é 30, porque nós fizemos a adição aqui. Então não se esqueça, quando eu tenho uma multiplicação, o que está por trás da multiplicação? Uma adição de fatores iguais, beleza? Olha o segundo exemplo aqui. Aí você já sabe, né? O que eu tenho ali? Eu tenho 3 fatores aqui. Eu tenho 3 fatores do 104. Como eu resolveria então? Eu iria somar então 104 mais 104 mais 104, porque são 3 parcelas do 104. Qual é o resultado dessa soma? 4 com 4 são 8, com 4 são 12. Sobe 1. 1 aqui com 0 dá 1 e aqui dá 3, tá? Então quer dizer que a somatória desses 3 fatores é 312. E como eu represento, então, essa adição de fatores iguais utilizando uma multiplicação? Vai ficar, então, 3, porque são 3 fatores do 104. Então, 3 fatores do 104 vai dar o 312. Ok? Viu como que é fácil? Então, a multiplicação está relacionada a uma adição de parcelas iguais, tá? Olha aqui o que eu trouxe ao contrário aqui agora. Eu estou dando a multiplicação para você e eu quero que você escreva a partir dessa multiplicação uma adição de fatores iguais. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho 4 fatores do 8. É isso que significa essa multiplicação. É 4 fatores do 8. Então seria 8 mais 8 mais 8 mais 8, ó. 1, 2, 3, 4 fatores. Aí eu faço a adição. 8 mais 8, nós sabemos que é 16. 8 mais 8 dá 16, não é isso? Agora eu vou somar então 16 com 16. 6 mais 6 dá 12, sobe 1. 1, 2, 3. Então o resultado aqui dá 32. Então, gente, quer dizer que 4 vezes o 8 é 32, ok? E aqui nesse último eu tenho então aqui 3 fatores, porque é 3 vezes o 7. Significa que é 3 fatores do 7. Como que ficaria então a escrita na forma de adição de parcelas iguais?
Ficaria então 7 mais 7 mais 7. E aí, para eu descobrir o resultado, eu adiciono, eu faço a adição. 7 com 7 são 14, com mais 7, 21. Então, eu teria resultado 21. Então, quer dizer que 3 vezes o 7 resulta em 21. Ok? Tudo bem essa ideia da multiplicação? Agora nós vamos fazer contas relacionadas à ideia da multiplicação sobre a combinação. Vamos lá? Falando da ideia da multiplicação relacionada à combinação. Então, olha o que eu trouxe para vocês agora. Uma lanchonete oferece 3 tipos de sanduíche: atum, queijo e frango. E 2 tipos de suco: uva e caju. Tá bom? Aqui a gente vai deixar de lado as preferências de cada pessoa. Só uma suposição para você entender o conteúdo. Se uma pessoa pedir um sanduíche e um suco, de quantas opções diferentes ela tem de realizar esse pedido, gente? Então, olha, eu já trouxe separado aqui para você. Ela pode, então, pedir um lanche de atum com suco de uva ou suco de caju, né? Então, aqui eu posso pedir atum e uva, é uma opção. Atum ou suco de caju, 2. Já tenho 2 opções distintas. Agora, o que mais pode acontecer? A pessoa pode pedir sanduíche de queijo com suco de uva, então são 3 opções. De queijo ou suco de caju, certo? Então, eu já tenho quantas opções? Já deram 4 opções. 4. Agora, ela pode pedir o lanche de frango com suco de uva, são 5 opções. Ou ela pode pedir o de frango com o suco de caju. Então, no total, eu tenho 6 opções, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, uma forma de fazer, então, a multiplicação relacionada à ideia de combinação é fazer o quê, gente? Toda vez eu preciso fazer esse desenho dessas possibilidades, essa árvore de possibilidades? Não, eu posso simplesmente fazer uma multiplicação. E qual seria essa multiplicação? A quantidade de sanduíches, que são 3 sanduíches, vezes a quantidade aqui de sucos. Então, se eu fizesse 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Então, quer dizer que quantas opções diferentes a pessoa tem? A pessoa, então, tem 6 opções de realizar esse pedido na lanchonete, certo? Então, esse aqui, no caso, é a ideia da multiplicação relacionada à combinação, porque eu estou combinando as coisas. E para encontrar o resultado, basta eu realizar uma multiplicação. Beleza? Passamos agora para a ideia da multiplicação relacionada à proporcionalidade. Bora lá? Agora nós vamos passar para a ideia da multiplicação relacionada à proporcionalidade. Olha o que eu trouxe. Uma pessoa gasta R$70 com transporte toda semana para ir e voltar do seu trabalho. Quantos reais, então, com esse transporte, ela gastará em 4 semanas? Então, olha aqui. Em uma semana, como que eu escrevo uma multiplicação que mostre o tanto que essa pessoa vai gastar? Em uma semana, ela vai gastar 1 vezes 70, que é R$70, certo? Em 2 semanas, ficaria então 2 vezes 70, não é? E o que é 2 vezes 70, gente? É 70 mais 70. Então, vai dar 140. Então, quer dizer que em 2 semanas ela gastava R$140. Agora, em 3 semanas. Em 3 semanas, então, seria 3 vezes os 70. O que significa 3 vezes os 70? Você se lembra da adição de parcelas iguais? Seria 70 mais 70 mais 70, não é isso? 3 parcelas dos 70. Aí, se nós somarmos, 70 com 70 são 140, com mais 70 são 210. Então, ela gastaria R$210 em 3 semanas. E agora, em 4 semanas, ficaria o quê? 4 vezes os 70. Então, seria o quê? 70 mais 70 mais 70, mais uns 70. 1, 2, 3, 4 fatores dele, ó. 4 fatores do 70. Então, seria 280. Porque, ó, daqui pra cá aumentou 70, não é? Então, aqui
na resolução dessa questão que eu trouxe para vocês, quantos reais ela gastará em 4 semanas? Então, ela gastará R$ 280. Aqui eu trouxe a ideia, então, relacionada à proporcionalidade. Beleza? Agora passamos para a ideia de Agora nós passaremos para a ideia de formação retangular. Vamos lá? Quando nós temos objetos, cadeiras, por exemplo, as cadeiras de uma arquibancada, de um estádio, as cadeiras lá do cinema, tá? Organizadas assim, de fileiras, então eu tenho aqui, ó, uma fileira, 2 fileiras, 3 fileiras. Ou eu poderia pensar em linhas e colunas. Então, toda vez que eu tiver uma situação semelhante a essa, eu posso utilizar, então, a ideia da multiplicação que está relacionada à formação ou organização retangular, tá? Então, eu utilizo a conta de multiplicação para descobrir quantos objetos ou quantas cadeiras ou o que seja que eu tenho aqui. Então, o que eu faria? Eu contaria quantas linhas. Então, aqui eu tenho 1, 2, eu tenho 3 linhas. E aqui eu tenho quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para eu encontrar o total de objetos ou de cadeiras que eu tenho aqui, o que eu faria? A multiplicação de 3 vezes 8. E nós sabemos que 3 vezes 8 seria 3 parcelas do número 8, não é? Seria, então, se você quiser voltar lá na ideia da adição de parcelas iguais, seria 3 fatores do 8. 8 mais 8 mais 8. Aí você faria 8 mais 8 dá 16, 16 mais 8 são 24. Então, quer dizer que se eu for contar aqui, ó, eu tenho 24 objetos ali, 24 cadeiras ali, supondo que seja uma sala de cinema ou uma arquibancada de um estádio. Ok? Então, toda vez você pode fazer a ideia da formação retangular para resolver um exercício desse tipo, você aplica a multiplicação. Beleza, gente? Agora nós vamos estudar as propriedades da multiplicação. Vamos lá? Você sabia que ao estudar a operação de multiplicação é necessário saber também as suas propriedades? Então vamos lá estudar as propriedades da multiplicação. Olha o que eu trouxe por enquanto. A propriedade chamada comutativa. O que significa isso? Significa que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Até tem uma analogia que a gente faz assim, a ordem dos tratores não altera o viaduto, só para fazer uma brincadeirinha. Porque se eu faço daqui para cá, de lá para cá, não vai alterar o resultado final. Então olha o que eu trouxe aqui. 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15. E quanto é 5 vezes 3? 5 vezes 3 também é 15. Você viu? Então não alterou. Eu escrevi os fatores aqui trocados, não foi? Alterou o produto, o resultado final? Ah, é bom você lembrar, pessoal, também que o resultado de uma multiplicação, ele se chama produto, tá bom? Então toda vez que eu falar produto, você vai lembrar o quê? Que é o resultado da multiplicação, beleza? Ó, então vocês viram que não alterou a ordem que eu fiz. Por exemplo, se eu fizer 2 vezes 8, é a mesma coisa que eu fizer 8 vezes 2? 2 parcelas do 8 é a mesma coisa que 8 parcelas do 2? Quanto que é 2 vezes 8? 2 vezes 8 são 16. E 8 vezes 2 também são 16. Aí, tá vendo? Não alterou o produto. Então, por isso que você pode trocar. E por esse motivo, ela recebe o nome de propriedade comutativa, ok? Aí, a outra propriedade que nós temos da multiplicação é o elemento neutro. Quem é o elemento neutro na multiplicação? Você sabe? É o número 1. Por que o número 1? Porque se você multiplicar o número 1 por qualquer número natural, vai dar sempre o próprio número. Então, olha o que eu trouxe aqui. Se eu multiplicar 23 por 1, dá 23. Se você multiplicar 12 por 1, dá 12. Então, sempre a multiplicação de um número por 1 resulta no próprio número. Por isso que nós falamos que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, beleza? E o outro aqui é o elemento nulo. O elemento nulo é aquele cujo resultado vai dar 0.
Quem então que eu multiplico por um número natural que o resultado dá zero? Quem é esse número? Só pode ser o zero. Porque, ó, se eu fizer 23 vezes zero, dá quanto, gente? Dá zero. Se eu fizer 12 vezes zero, o resultado dá zero. Por isso que nós falamos, então, que o zero, ó, marca bem isso aqui. O zero é o elemento, tá? Nulo da multiplicação, tá? Elemento nulo da multiplicação. É o zero, porque todo número multiplicado por zero vai dar zero. Beleza? Agora nós vamos passar para as propriedades distributivas. Vamos lá? Passamos para as duas últimas propriedades. Então, ó, começando pela propriedade associativa da multiplicação. O que significa essa propriedade associativa? Quer dizer que eu posso fazer diferentes associações com os números para realizar as multiplicações. Então, olha aqui. Suponha que eu tenho os números 2, 3 e 5. Como eu posso, então, multiplicar esses três números? Então, eu quero fazer a multiplicação de 2 vezes 3 vezes 5, tá? Então, o que eu posso fazer? Olha aqui, gente, eu tenho duas formas, então, para realizar essa multiplicação. Eu posso, então, fazer 2 vezes. Ah, uma outra coisa que eu tenho que contar para vocês, que a partir de agora, em muitos casos, nós deixamos de lado a escrita da multiplicação utilizando o x e nós passamos para a escrita utilizando um ponto, tá bom? Então, dependendo do caso do exercício aí do seu livro, o enunciado, eles vão trazer como ponto e não mais o x para representar a multiplicação, beleza? Então, olha, eu já vou usar o ponto, então, para vocês se acostumando. 2 vezes. Então, eu posso fazer 2 vezes o 3 primeiro. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses, porque eu quero realizar primeiro essa multiplicação aqui. E depois, eu faço multiplicação por 5. É uma forma. Qual seria a outra forma, então, que eu poderia resolver essa multiplicação? Eu poderia fazer, então, 2 vezes 3 vezes 5 dentro dos parênteses aqui. Não poderia fazer isso? E aí? Eu estou mostrando, então, duas formas aqui que tem. Tem outra, será? O que eu poderia fazer agora? Eu poderia, uma terceira forma, deixar o 3 para fora e ficaria 2 vezes 5 dentro dos parênteses. Não é também? Então, vamos aqui resolver essas duas formas que eu escrevi aqui para vocês. Então, resolvendo aqui. 2 vezes 3 primeiro dentro dos parênteses. Quanto que dá 2 vezes 3? 2 vezes 3 dá 6. E depois eu faria vezes 5, que é o número que está aqui. E o resultado seria 30, não é? Agora, nesse aqui, então, primeiro eu faria o 3 vezes 5. 3 vezes 5, nós sabemos que é 15. Então, aqui seria 2 vezes o 15, que é o resultado que deu aqui. Aqui deu 6, então eu escrevi em preto o 6 aqui, tá bom? 2 vezes 15 é 30. Aí, ó, veja então que os dois jeitos que eu quis pôr aqui pra vocês, eu fiz associações com os números, né? Eu agrupei uma hora esses dois, depois agrupei esses dois, e o resultado final, que é o produto, né? Você não esqueceu, né? Que o resultado de uma multiplicação se chama produto. O produto é sempre o mesmo, tá? E aqui a última propriedade, que é a propriedade distributiva em relação agora à adição. Observe que agora dentro dos parênteses eu tenho uma adição. Então, o que eu faço? Eu tenho que fazer, então, assim, esse 5 é um número que está multiplicado por 3 e esse 5 é um número que tem que ser multiplicado por 2. Então, eu vou fazer aqui um procedimento e vou chamá-lo de chuveirinho, para você se lembrar da propriedade distributiva, tá bom? Por que o chuveirinho, Giz? Porque parece um monte de aguinha caindo, assim, de um regador. Imagina aí, ó. Então, ó, imagina que tá caindo a aguinha aqui e tá caindo a aguinha aqui, ó. Eu falo chuveirinho para você se lembrar dessa propriedade. Então, o que significa o tal do chuveirinho? O 5 tem que multiplicar o 3, então fica 5 vezes 3, né? Aí mais, porque a operação que está aqui entre eles é mais. O 5 tem que multiplicar o 2, então seria 5 vezes o 2. E agora, como que eu resolvo? Agora você resolve essa multiplicação de 5 por 3, que dá 15, mais a multiplicação de 5 por 2, que dá 10. E 15 mais 10, nós teríamos 25. Aí você deve estar se perguntando aí na sua casa,
Ai, Giz, mas e se eu resolvesse primeiro a adição aqui? Tudo bem, vai dar 5, 10, 5 vezes 5, 25. Perfeito. Só que eu quero mostrar para vocês que mais pra frente, lá nos 7º, 8º anos, vocês utilizarão essa propriedade porque vocês utilizarão a álgebra. Então, vocês terão que realizar esse raciocínio aqui da propriedade distributiva em relação à adição, tá bom? Olha o segundo exemplo que eu trouxe. Como que ficaria, então, o chuveirinho disso aqui? 4 vezes 9, vamos escrever aqui. 4 vezes o 9 e 4 mais, então, o 4 vezes o 6, ó. Tô utilizando os pontos, tá bom? Para representar a multiplicação e não mais o sinal o X aqui para representar essa multiplicação, tá bom? E aí, como que fica aqui minha conta? 4 vezes 9, 36. Mais 4 vezes 6 são 24. Somando os dois dá 60. 30, 50 dá 60. Ok? Então, ali eu utilizei a propriedade distributiva, porque eu estou distribuindo os valores aqui, ó. Eu distribuí esse 5 com esse 3, esse 5 com esse 2. Eu distribuí esse 4 com esse 9, esse 4 com esse 6. Então, eu estou fazendo a propriedade distributiva da multiplicação, porque aqui é uma multiplicação em relação a uma adição. Por isso, o nome ali é em relação à adição. Então, agora você lembra e você conta para os seus amigos aí que você aprendeu, então, o macete do chuveirinho, beleza? Que você vai usar muito lá no 7º e no 8º ano. Vamos agora para os algoritmos da multiplicação. Nós vamos utilizar, então, o algoritmo da decomposição e o algoritmo usual. Vamos lá? Bom, eu trouxe agora uma multiplicação de 13 vezes o 6. E eu pergunto para vocês, quanto que dá essa multiplicação? Aí, eu vou pedir para você aí na sua casa resolver. Você tem dois jeitos de resolver. Ou você resolve pelo método da decomposição, ou você resolve pelo método usual, que é aquele que nós armamos a conta. Vamos resolver então primeiro, para você entender, pelo método da decomposição. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse número 13. Ó, eu vou pegar esse número 13, tá? E eu vou separar então em uma dezena, que é 10, né? Em 10 mais 3. Ó, então eu decompus o número 13, que é uma dezena mais 3, tá? E eu tenho que multiplicar eles dois por 6, ó, que eu deixei o 6 para trás, tá? E agora, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Ó, no desenho que eu representei aqui, eu já fiz separado pela cor também. Então, aqui em preto, eu desenhei, então, 10 fileiras, que representam esse número 10 aqui, e 6 fileiras daqui, tá? Que representa essa multiplicação por 6. Então, aqui eu tenho a representação de 10 vezes o 6, certo? E aqui em azul, o que eu fiz a representação? Eu fiz a representação de 1, 2, 3 vezes o 6, tá? Então, quer dizer que eu tenho que multiplicar esse 10 por esse 6 e depois esse 3 por esse 6. Então, ficaria o quê? 10 vezes 6, que tá aqui, mais 3 vezes 6, que tá aqui, que é essa parte azul da minha figura, tá? 10 vezes 6 são 60. 3 vezes 6 são 18. E somando 60 com 18, nós temos 78, que é o resultado da minha multiplicação. Então, veja que eu fiz pelo processo da decomposição, certo? Agora, resolvendo, então, a mesma operação, utilizando o algoritmo usual. Então, olha, eu vou armar a conta. Então, eu tenho que fazer 13 vezes o 6, certo? Toda vez que eu armo uma conta, então vamos pensar, você não precisa ficar escrevendo, mas ó, unidade e dezena, não é isso? Então eu vou multiplicar aqui 6 vezes o 3. Aí você tem que lembrar lá das ideias da multiplicação. A ideia da adição de parcelas iguais. 6 fatores do 3, dá quanto? É 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, tá? Mas eu não quero que você fique a todo momento somando, contando no dedo. Uma técnica aí é você saber a tabuada, tá? Que daí, ó, tudo flui rapidamente, beleza? Então, ó, 6 vezes 3 unidades dá 18. Mas eu não escrevo assim 18 e deixo esse 1 aqui. Porque esse 8 está representando 8 unidades.
Esse 1 que está aqui está representando uma dezena. Então, o que eu vou fazer? Eu deixo a unidade aqui, que são 8, e essa uma dezena que está aqui, eu subo uma dezena aqui, ó. Tá? O que eu faço agora? Agora eu faço 6 vezes 1, que dá 6. Com essa uma dezena que subiu, dá 7. Dá 7 o que então, gente? 7 dezenas. Veja que eu multipliquei 6 vezes 3 unidades, tá? Deu 18 unidades. Ó, 18 unidades. O que eu fiz com essas 18 unidades? 8 ficou aqui. Aí, 18 não é a mesma coisa que 10 mais 8? 8 ficou. Esses 10, eles são a mesma coisa que uma dezena. Daí, o que eu fiz com esse 10? Eu subi ele ali, só que eu não subi em 10, eu subi em uma dezena, porque eu fiz a conversão. Então, daí eu fiz 6 vezes uma dezena dá 60 unidades, ou 6 dezenas. 6 dezenas com uma dezena que subiu, 7 dezenas. Logo, o meu produto, que é o resultado da multiplicação, é 78. Para você se lembrar, gente, quando eu efetuo uma multiplicação aqui pelo algoritmo usual, esses dois números que são multiplicados aqui, ó, eles são chamados de fatores, tá? Então, não se esqueça disso. E o resultado que dá aqui na multiplicação, ele é chamado de produto. Então, se você ler um enunciado, o enunciado estiver falando assim, qual é o produto de 6 por 9? Qual é o produto de 6 por 13? Você sabe que o produto é o resultado de uma multiplicação, não se esqueça disso, beleza? Agora, os próximos exemplos que eu vou trazer, nós vamos resolver sempre pelo algoritmo aqui usual, mas se você preferir aí no seu caderno, na sua casa, você pode fazer pelo da decomposição. Mas por que eu digo que eu vou fazer pelo usual? Porque pelo usual é mais rápido o processo. A partir do momento que você entendeu como é o processo da multiplicação pelo algoritmo aqui da decomposição, você faz com muita facilidade o algoritmo usual. Beleza? Então nós vamos agora fazer exemplos utilizando o algoritmo usual. Vamos lá? Agora eu trouxe 4 exemplos para vocês para nós resolvermos pelo algoritmo usual. Então olha aqui, 24 vezes 8. Então eu vou armar a conta. 24 vezes 8. Só lembrando, gente, que na hora que eu armo a conta, o vezes é o sinal da operação, que é o da multiplicação, a gente fala vezes, né? Ele fica sempre à esquerda do número ali. Ele nunca vai ficar aqui, ó. Não pode pôr do lado aqui, tá bom? Então vamos lá. Você se lembra então da ideia? Então aqui é a unidade, aqui é a dezena. Outra coisa também que eu não vou ficar escrevendo mais, só para você se lembrar disso. Então eu vou multiplicar 8 vezes 4. Eu vou pegar 8 e multiplicar por 4 unidades. Quanto eu teria no total? 8 vezes 4 seriam 8 parcelas do 4. 8 vezes 4 são 32. Então, eu não coloco 32 aqui. Você se lembra? O que é 32? O 32 aqui, gente, ele é 30 mais 2. Lembra disso? E o que é o 32? 2 representa 2 unidades. O 30 aqui, ele vai representar 3 dezenas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 30 aqui, que vai virar as minhas 3 dezenas, e eu vou subir ele aqui. Então, sobe 3. Mas sobe 3 o quê? É 3 dezenas. Por isso que aqui, ó, a casa da dezena tá aqui, ok? Então, agora eu vou fazer 8 vezes 2, que significa 2 dezenas. 8 vezes 2 dá 16. E 16, com esse 3 que subiu ali, 16 com 3 dá 19. Então, aqui ficaria 19, tá? Que representa 190, né? E mais o 2 que já tinha ali, ficou 192. Então, lembre-se, qual mesmo é o nome desse resultado? É produto. Lembrou bem? Então, o produto dessa multiplicação é 192. Certo, gente? Agora passamos para o segundo caso. Então, agora eu tenho 46 vezes 12. Unidade, dezena. Então, vamos multiplicar esse 2 pelo 6 e esse 2 pelo 4. 2 vezes 6 dá 12, lembra? Dá 12 unidades. Aí, eu deixo 2 unidades aqui
e subo uma dezena, que seriam as 10 unidades. Agora eu faço 2 vezes 4, 2 vezes 4 são 8, seriam 8 dezenas. Com um que subiu são 9, 9 dezenas. Só que eu não vou escrever aqui 90, eu escrevo 9, porque ele está representando 9 dezenas, certo? Acabei a conta? Não acabei a conta. Aí eu coloco, eu estou fazendo esse 2, estava representando a unidade para mim. Agora eu passo para a dezena, então quer dizer que aqui é a coluna da unidade. Para eu efetuar o quadro da dezena, eu vou pular uma casinha para lá. Então aqui eu vou preencher com 0, tá? Porque o 0 ele não vai alterar em nada. Agora eu vou multiplicar, então, esse 1 está representando agora uma dezena, não é? Porque 12 é 2 mais 10, que é uma dezena ali. 1 vezes o 6 são 6, ó. E 1 vezes o 4 são 4. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 4, 4. Tá aqui. O que eu faço agora? Agora eu faço uma adição disso tudo aqui. Então vai ficar 2 mais 0, que são 2. 9 com 6 são 15, sobe 1. 1 mais 4 são 5. Ó, lembre-se, unidade, dezena e centena, então. Certo? Então, quer dizer que o produto dessa minha multiplicação é 552. Certo, gente? Agora, então, vamos passar aqui para o terceiro exemplo. Ainda voltando aqui no segundo, é só para você entender melhor aqui. Aqui, o que eu fiz? Aqui eu fiz 2 vezes o 46, ó. 2 vezes o 46, que deu 92. E nessa linha de baixo aqui, eu fiz o quê? Eu fiz o 1 estava representando aqui uma dezena, então ele é 10 unidades. Então eu fiz 10 unidades vezes o 46. 10 vezes 46, 460, tá? Só para você entender bem mesmo, mas não precisa ficar fazendo isso, a gente faz aqui na prática mesmo, tá? Agora vamos armar o próximo. 124 vezes 18. Ó, de novo. Unidade, dezena e centena. Vou multiplicar o 8 pela unidade, o 8 pela dezena e o 8 pela centena, tá? 8 vezes 4 são 32. Então, 32 fica 2 unidades e sobe 3 dezenas. 8 vezes 2 são 16. Com 3 que subiu, 16 com 3 são 19. O que eu faço agora? Fica 9 aqui e sobe 1, porque subiu uma centena. 8 vezes 1, 8 vezes uma centena, são 8 centenas. 8 vezes 1, 8 com 1 que subiu, 9. Então, são 9 centenas. Tá? Então, que conta que eu tenho aqui? Igual eu fiz aqui, só para você lembrar. Aqui eu fiz 8 vezes o 124. Ok? Aí, o que eu faço mesmo? Agora eu vou passar para a multiplicação desse 1. Esse 1 tá nas dezenas. Então, eu coloco um 0 aqui para eu ir para lá agora com a conta. Agora eu vou fazer, então, 1 vezes 4, que são 4, 1 vezes 2, que são 2, 1 vezes 1, que é 1. Agora eu faço a adição. 2, 9 mais 4 são 13, sobe 1. 9 com 2 dá 11, 12. Sobe 1 aqui e aqui dá 2. Então, quer dizer que o produto dessa multiplicação foi 2.232. Ah, e o que significa isso aqui mesmo? Que multiplicação que eu fiz aqui? O 1 aqui não estava representando uma dezena? Então, ele é 10 unidades vezes o 124. 10 vezes 124, 1.240. Certo, gente? Aí, então aqui é o produto, né? Aí a última aqui agora, olha, eu trouxe 3 agora. Unidade, dezena e centena. Então, vai fazer, então, 236 vezes 127. Unidade, dezena e centena. Então, eu vou multiplicar agora o 7 pelo 6, o 7 pelo 3, que representa 3 dezenas, e o 7 pelo 2, que representa 2 centenas. 7 vezes 6 são 42. Então, fica 2 unidades e sobe 4 dezenas. Sobe 4. 7 vezes 3, que são 3 dezenas, 7 vezes 3, 21. Com 4 que subiu, 21 com 4 são 25. 25 dezenas. Fica 5 dezenas aqui e sobe 2 centenas. 7 vezes 2 dá 14. Com 2 que subiu dá 16. Certo? Até aí, então, ó, de novo. 7 vezes 2, 7 vezes 6 são 42, sobe 4. 7 vezes 3, 21, 25, sobe 2. 7 vezes 2, 14, 16.
certo? Que conta que eu fiz aqui, só para você se lembrar? Aqui eu fiz 7 vezes o 236, tá bom? O que eu faço agora mesmo? Eu vou passar para a dezena aqui, que o 2 está representando duas dezenas. Eu coloco um 0 aqui porque eu avanço uma casa para lá agora, né? Então, eu vou fazer 2 vezes 6, são 12, tá? Aí, eu vou apagar esse 4 da outra hora para você não se confundir, tá bom? Então, ó, 2 vezes 6 são 12. O que acontece agora? Sobe 1. Subiu 1, que é uma dezena. 2 vezes o 3 são 6, com o que subiu são 7. 2 vezes 2 são 4. Então, aqui não subiu nada, deixa eu apagar isso. Que conta que eu fiz aqui agora, gente? Aqui eu fiz duas vezes, não. Aqui eu fiz 20 vezes, que são 20 unidades, 236, certo? Agora, o outro aqui. Para eu passar para esse 1 é uma centena, então eu tenho que unidade, dezena, agora eu começo a fazer na casa das centenas, tá? 1 vezes 6 são 6. 1 vezes 3 são 3. 1 vezes 2 são 2. O que eu faço agora? Eu vou somar tudo. Mas antes, vamos representar a conta que eu fiz aqui, que deu esse resultado? Esse 1 está representando uma centena. Então, eu fiz 100 vezes o 236. Tá, agora, vamos somar aqui. Vai dar 2, aqui dá 7. 6 com 7 dá 13, com 6 dá 19. 1 mais 1, 2. Com 4 dá 6, dá 9. E aqui dá 2. Então, quer dizer que essa multiplicação minha deu como produto 29.972. Certo, gente? Então, essa foi a aula de hoje sobre multiplicação. Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo, porque é muito importante a multiplicação na matemática, muito mesmo. Porque ela está relacionada à divisão, operação inversa da divisão. Lá no 7º ano você estuda a potenciação, estuda a radiciação, então tudo vai envolver a multiplicação. Então, estuda bastante tabuada para você fazer os algoritmos aqui de forma prática, tá bom? E eu aguardo você na próxima aula. Até mais!